dos funcionários fantasma. Justino Mondlane, olhando para aquilo que é a função pública no nosso país, e temos essa informação que aparentemente é uma bomba, mas para nós que já trabalhamos na área de informação e de comunicação há alguns anos, não há nenhuma surpresa nessa informação que é trazida aqui pelo porta-voz do Conselho de Ministros. Primeiro foi em Gaza e depois veio a reforçar na sessão, na 33ª sessão do Conselho de Ministros, esta terça-feira, a falar de cerca de 18 mil funcionários e fantasmas. Estamos a falar de 18 mil pessoas inexistentes que estão a receber salários. Não se sabe, aqui não há especificação do tempo, só se diz que foram desativados neste ano, este novo ciclo governativo. Entretanto, não se fala há quanto tempo existem esses funcionários fantasmas, não se fala de quanto é que custaram aos cofres do Estado durante esse tempo. Deve ser milhões ou bilhões, não se sabe. O porta-voz do Conselho de Ministros apareceu a falar desses cerca de 18 mil funcionários e fantasmas num Estado que se preza, num governo que já não é um governo novo, é um governo que apenas muda de liderança. Isto não é novo, já tivemos nos anteriores regimes, já foram denunciados casos de funcionários fantasmas. Os setores mais propensos são da defesa e segurança, estamos a falar da polícia e do exército, ou das forças armadas de defesa de Moçambique. E Justino Mondlane, olhando para esta informação e olhando para aquilo que é o historial sobre aquilo que é a função pública neste país, e o que é que lhe remete esta informação trazida pelo porta-voz do Conselho de Ministros? Bom, na verdade, estas situações são recorrentes. O problema de funcionários fantasmas não é novo e nós deparamos com isto, acho que desde a altura do governo do presidente Chissam, falou-se um bocadinho, do presidente Armando Emílio Guebuza, veio exatamente a ganhar o espaço maior na governação de Filipe Jacinto Nunes. Ele próprio até chegou a dizer que, olha, ia trazer à tona este problema de funcionários fantasmas nas FDS, porque foi acossado com a questão das dívidas ocultas, então parecia que ia também delatar aquilo que eram as falcatruas dos seus colegionários ligados à FADEMO, a PRM, etc. Portanto, as Forças de Defesa e Segurança. Então, para dizer que é uma atividade bastante rentável para um determinado grupo inserido dentro do nosso governo ou dentro do Estado, e por isso não é novidade para ninguém. Isto já vem acontecendo assim. Agora, o que nós lamentamos é o fato de a própria investigação ser muito fraca. E eu considero que a Procuradoria não tem feito o seu papel na íntegra, porque sempre despoleta-se exatamente essa situação de funcionários fantasmas, mas não vão até o fim. Aqueles que são os pensadores, os cabecilhas, aqueles que orquestram, que desenham exatamente essas falcatruas, nunca foram apresentados. Certo. O peixe miúdo que é preso e é trazido aqui para fazer de contas de que a situação foi resolvida. Atenção, Mondlane, na questão dos funcionários fantasmas, nem peixe miúdo nunca apareceu. Sempre, e quem traz essa informação na representação do governo, diz que são gestores das finanças, são gestores de recursos humanos, mas nunca se trouxe alguém a público, nunca se trouxe alguém à barra da justiça para que seja conhecido e que possa se perceber ao estilo daquilo que aconteceu com as dívidas ocultas. Nunca se engendrou um julgamento dessas pessoas para perceber como é que funcionam esses esquemas. E é por isso que eu digo que entre eles são os governantes que montam exatamente esse esquema, porque na altura de Filipe Jacinto Nunes, ele próprio que foi quem denunciou exatamente a existência de funcionários fantasmas. Agora, quando é o próprio chefe de Estado que traz essa informação, nós como povo, qual é a análise que devemos fazer? É entre eles. Obrigado. Agora, há um aspecto novo que é preciso ter em conta, é que eu acho que o papel da Procuradoria, não é? Que é exatamente aqueles que se chamam de advogados do Estado, eles não investigam até ao fundo este problema. E por quê? Esta é uma questão que não pode ficar silenciada. Sim, o Ministério Público não faz o trabalho completo. Termina a Operação Ícaros, porque era preciso investigar, chegar exaustivamente até chegar ao fim e apresentar toda aquela rede que está embutida neste negócio de funcionários fantasmas. Porque sai dinheiro, assinam-se cheques e tudo mais. Essas pessoas são buscadas onde? Como é que entram? E depois, o problema dos centros de controle. O CPD, o que faz? Não é? Aí
aqui nas finanças, quando há desequilíbrio entre o número de funcionários dos diversos ministérios, não conseguem detectar, então significa que alguma coisa está a falhar. Certo, obrigado, Mondlane. Como vou recorrer a uma máxima que os brasileiros usam muito, há cerca de 18 mil funcionários e fantasmas no aparelho do Estado, e a questão que é lançada é: e daí? Há muito dinheiro que está a ser drenado pelos bolsos de algumas pessoas. Certo, obrigado. Muniz Melinho, como é que olha para esta situação dos cerca de 18 mil funcionários e fantasmas no aparelho do Estado? Não é uma informação nova, já tem andanças na arena política, tem acompanhado o que acontece neste país e, mais uma vez, o governo vem a público denunciar esta situação, entretanto, não apresenta quem são os culpados e por que isto acontece e como é que já tivemos várias reformas no sistema daquilo que é o pagamento dos funcionários públicos neste país e parece que não está a resultar em nada. Os funcionários fantasmas continuam lá, até parece que os funcionários que têm mérito, que são legais, é que são mais fantasmas do que os próprios fantasmas. E como é que olha para isso, Muniz Melinho? Eu olho com muita curiosidade como está doer. Isso mostra claramente um governo incompetente, inoperante e, digamos assim, agir uma desorganização organizada. Classifica isso uma desorganização organizada. Portanto, se nós formos a voltar para o passado... Muniz Melinho, desorganização organizada seria um esquema para desorganizar um setor com fins não benéficos para a própria nação. Sim, uma desorganização organizada é uma tática, é um truque que um grupo gestor, no caso concreto da função pública, fazem para o benefício de um grupo de pessoas que estão à frente do processo ou, se calhar, para uma, duas, três pessoas. Então, isto não é uma questão de que a existência ou a descoberta desses funcionários se soma a 8 mil fantasmas. É uma descoberta não conhecida. Apenas, provavelmente, o que existe é que há pessoas que não se beneficiam deste esquema. Então, não estando satisfeito, como um esquema que vem de forma contínua na mudança de governo por governo. Já está enraizado lá. Exatamente. Então, daí esse grupo, esse sistema de governo que agora tomou posse, governo de Chapo, existem pessoas que não compactuam com isso porque não ganham nada com isso e daí que eles trazem à tona como uma forma de descontentamento. Então, na verdade, se nós formos a voltar para trás, como eu dizia, no governo do presidente Guebuza, introduziu uma nova paradigma que chamou de todos os funcionários públicos a questão de prova de vida. Sim. Então, esta questão de prova de vida era justamente para colmatar essa situação, descobrir quem é o funcionário que ainda está no ativo e quem é que eventualmente perdeu a vida ou mudou ou foi reformado, mas que pode existir esse esquema, essa malandrice de pessoas que fazem gestão de pagamento das finanças na função pública, ainda manter esse nome, que isso é enorme. É possível que isso aconteça, porque as pessoas que trabalham com as finanças têm outro sistema que você não pode perceber se você não está abalizada na matéria. Então, é quando o Guebuza introduz esta questão de prova de vida, que era para todo funcionário, anualmente tem que fazer prova. Até agora se faz. Agora, como é que se justifica hoje que ainda não se sabe, ou seja, não conseguiram ver que de fato exatamente quais são os funcionários que estão no ativo e quais são que já não estão reformados ou que perderam a vida. Obrigado. Então continuamos com fantasma. Obrigado. Então, e outro paradigma que ainda foi criado, outro sistema que foi criado, foi a questão de declaração de rendimento. Também vem justamente para poder regular os funcionários públicos. Propriedade pública. No ponto de vista de não acumular riquezas. Mas Obrigado. vamos ver que até hoje... Muniz Melinho está a levantar questões muito interessantes, mas vou pedir estas declarações do porta-voz do governo para termos mais substância para analisar. Mas Mondlane, venha assim depois, segure o seu fio de pensamento. A questão é: qual é o papel da prova de vida que já temos desde a anterior governação? Antes mesmo de Filipe Nyusi já tínhamos introduzido a prova de vida e agora estamos a voltar a esta questão de funcionários fantasmas. Afinal, a prova de vida para que é que serve? É eficaz? É ineficaz? Está a ser sabotado? O que está a acontecer?